Spoilers do capítulo 267 de Jujutsu Kaisen oficial, vambora! Basicamente o capítulo começa com Yuta e com Gojo conversando em um flashback enquanto os dois treinam a troca de corpos. Pra você que não tá entendendo, isso foi antes da luta do Gojo contra o Sukuna, então o Gojo ainda tava vivo. É então que o Yuta pede ao Satoru Gojo o último dedo do Sukuna que tava em posse do Gojo pra que a Rika pudesse ingerir e consequentemente ele copiar os cortes do Rei das Maldições. Mas o que o nosso queridíssimo Satoru Gojo faz? Ele nega o pedido do Yuta. Então o Satoru Gojo diz o seguinte: Satoru Gojo diz que mesmo o último dedo do Sukuna podendo cumprir o requisito da técnica de cópia do Yuta, ainda não é o suficiente para analisar as informações do santuário malevolente do Sukuna. O Yuta concorda, dizendo que mesmo com a fala amaldiçoada ele ainda precisou da ajuda do Inumaki para utilizar ela. Isso não era uma ação inteligente porque, segundo o Gojo, não era interessante eles perderem a única conexão que eles têm com o Sukuna agora. O Yuta fica meio sem entender. O Satoru Gojo brinca fazendo uma referência ao Hakari, dizendo que é como se fosse uma aposta, e esse era o calor desse jogo. Essa parte tem muito texto, então eu vou ler pra vocês entenderem melhor. O Yuta diz que o requisito para copiar uma técnica amaldiçoada é fazer com que a Rika consuma parte do corpo do sujeito que possui essa técnica. A quantidade e a parte do corpo que precisa ser consumida depende muito de onde ela está copiando e o número de vezes que ela vai utilizar essa técnica. Ou seja, quanto mais ela comer, mais vezes ela pode utilizar e com mais força ela utiliza. O Yuta acaba citando que para ele copiar uma técnica amaldiçoada tão forte quanto a do Sukuna, ele teria que ingerir, ou seja, a Rika teria que ingerir um pedaço fatal, ou seja, um pedaço importante do corpo daquele usuário. Além disso, ele também pode cumprir o requisito dessa técnica utilizando um voto vinculativo. O Yuta acrescenta uma fala muito interessante. Ele continua dizendo que quando o sujeito regenera a parte do corpo que foi consumida pela Rika, a partir daquele ponto, a parte do corpo que a Rika ingeriu fica inútil. Então ela não pode cumprir o requisito para copiar. Ou seja, se ela comesse uma parte do corpo do Sukuna e o Sukuna utilizasse a energia amaldiçoada reversa para curar aquela parte que foi consumida pela Rika, toda a técnica de cópia não iria funcionar. Talvez isso explique por que o Itadori não regenerou seus dois dedos? Continuando o flashback do Yuta e do Satoru Gojo, ele tá explicando um pouquinho sobre como funciona a técnica de cópia da Rika, só que dessa vez de uma forma mais aprofundada. Depois que o Yuta explicou pra gente que caso a Rika ingira um pedaço de um feiticeiro pra copiar uma técnica, e esse feiticeiro utiliza energia amaldiçoada reversa pra restaurar aquela parte, basicamente a técnica de cópia fica inútil. O Yuta acrescenta que ele utilizou os braços do Inumaki e também o braço da Hana pra copiar a técnica deles, porque basicamente foi determinado que eles não conseguiriam curar os seus braços utilizando energia amaldiçoada reversa e nem mesmo assim ciência moderna. Além disso, o Yuta tirou uma parte da caixa torácica do Charles lá no arco de Shibuya para conseguir copiar sua tomografia computadorizada. E o Hakari garantiu a ele que o Charles seria curado mais tarde. Ou seja, mais tarde então o Yuta perderia essa habilidade. Meimei então pergunta se o Yuta foi informado sobre a ressonância. Meimei pergunta se o Yuta foi informado sobre a ressonância de todo Yuji e também Sukuna. O Yuta responde que ele sabe disso e é por isso que eles vão executar esse plano antes de lutarem contra o Sukuna. Com isso, eles vão informar apenas o mínimo pro Itadori para não ter perigo do Sukuna descobrir os seus planos. Agora, de volta ao presente, temos a grande revelação, que eu mesmo já tinha feito um vídeo sobre isso. O Sukuna acaba percebendo que o Itadori tá com um dedo a menos, além do dedo que ele tinha arrancado para dar pro Megumi comer, para ele poder trocar de corpo. E é aí que o Sukuna, o Rei das Maldições, percebe que o Yuta blefou. Ele não utilizou o seu último dedo para copiar sua técnica, mas sim o dedo do Yuji. Então tá confirmado, o dedo que apareceu no final do capítulo 266 não é uma representação do dedo do Yuji, é literalmente o último dedo do Sukuna. Inclusive, nessa página do mangá que eu tô vendo aqui, é mostrado pra gente o velho da guitarra e a Utahime em volta do dedo. A Utahime e o Gakuganji, ou seja, o velho da guitarra, estão lá no local onde o último dedo do Sukuna tá selado. O Gakuganji então pergunta se o dedo do Sukuna, um objeto amaldiçoado de grau especial, pode resistir a um procedimento físico ou qualquer outro tipo de feitiçaria Jujutsu. Pode ser penetrado por essa técnica? A Utahime diz que sim, aquela técnica pode funcionar e a única preocupação dela é que ela, no caso, a Nobara Kushisaki, acordou faz pouco tempo. A cena corta é mostrado pra gente a Nobara com um tampão no seu olho dizendo: alegrem-se meninos, a mamãe voltou! Completamente fenomenal. A Nobara voltou daquele jeitão, dizendo pros meninos se alegrarem porque ela tava de volta. O que todos, inclusive eu, estávamos teorizando acontece. A Nobara Kushisaki utiliza a ressonância no último dedo do Sukuna que estava selado bem na sua frente. Todo o corpo do Sukuna convulsiona, treme, grita
No exato momento em que ele é atingido pela ressonância da Nobara, e o rosto do Sukuna de desespero é algo impagável. Quando o Sukuna percebe que essa é a técnica amaldiçoada utilizada pela Nobara Kujisaki, ele simplesmente pira. Porque ele tá numa situação completamente ruim, porque ele diz a seguinte frase: essa é aquela mulher, isso é ruim, minha tomografia, não consigo abrir o meu domínio nesse ritmo, as crianças certamente atingirão o efeito. Ou seja, deixar o Sukuna imobilizado. Sem poder curar o seu corpo, sem poder curar a sua alma, sem poder expandir o seu domínio, o Rei das Maldições está nas últimas. O Itadori percebe que a Nobara realmente está viva, ele cai em lágrimas. E é justo, é muito justo, porque o que aconteceu com ele no arco de Shibuya, ele vê a sua melhor amiga de volta agora, é algo surpreendente, algo que deixa o Yuji Itadori em um êxtase incomparável. Ele não dá tempo pro Sukuna se curar não, tá? Mesmo em lágrimas, o Yuji Itadori não deixa o Sukuna fazer nada. Ele parte pra cima e utiliza o seu desmantelar, que afeta a alma do seu oponente no Rei das Maldições. Itadori dá uma joelhada no estômago do Rei das Maldições, logo em seguida dá um soco nele e o Sukuna vomita. Porque a gente sabe como ele não desiste de forma alguma, principalmente agora que tá chegando perto da sua derrota, ele devolve o soco no Itadori. O rosto do Sukuna tá quase que completamente destruído. Ele olha pro Itadori então e diz: você realmente achou que poderia me despir com o seu domínio improvisado? Assim, o Sukuna acha que o Itadori já atingiu há algum tempo o seu limite, justamente porque o nosso querido Yuji não está se curando com energia amaldiçoada reversa. E como o domínio demanda muita energia amaldiçoada, o Sukuna acha que acabou pro Yuji. Mas a gente sabe que não. O Rei das Maldições tenta acertar mais um soco no Itadori, só que o Yuji bloqueia e com um olhar frio, ele olha pro Sukuna e diz: vamos acabar com essa maldição de uma vez por todas, Sukuna. Foi isso que eu falei no final da parte 3 também, que o finalzinho acabou ficando sem som. Depois dessa fala, Itadori se prepara e, utilizando o seu soco mais poderoso, ele utiliza um Black Flash em cheio no peito do Rei das Maldições. Sim, esse é o final. Eu não vejo outra escapatória pro Sukuna. Acabou. O próximo capítulo muito provavelmente vai mostrar o final do Rei das Maldições. Assim, a feição do Sukuna nesse momento que ele recebe o Black Flash não é das melhores. Lembra quando ele recebeu um Black Flash lá do Satoru Gojo, que até a pupila dele acabou sumindo? Então, aconteceu a mesma coisa no final desse capítulo. Essa foi a última página do capítulo 267, o Itadori acertando esse Black Flash no Sukuna. O 268, que a gente não sabe se vai ser semana que vem ainda, porque não tem a confirmação se vai ter ou não um capítulo na próxima semana. Aí está aí, a Nobara tá de volta, o Itadori tá amassando o Sukuna na porrada, mais perfeito, impossível. Assim que sair a confirmação se vai ter ou não um capítulo na próxima semana, eu trago pra vocês, mas basicamente foi isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. O comentário do editor no final dessa página é: o fim de uma longa batalha. Já foi confirmado, tá? Teremos 5 capítulos na semana que vem, não teremos pausa, então maravilha, a gente se vê semana que vem com a review do próximo capítulo, e aí na semana vocês vão acompanhando o resto dos vídeos, vocês já estão ligados como funciona.